Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos a essa casa de luz e oração, a mais um culto de louvor e adoração a Deus. Você que nos assiste, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. É uma honra ter você conosco mais uma noite de aprendizado e de elevação espiritual. Sejam todos bem-vindos. Início do culto. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Item número 1, prece de abertura. Irmãos, a prece inicial do culto de louvor e adoração a Deus é da responsabilidade da direção. Pai misericordioso, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, com a Tua permissão, nesta casa, para recebermos a Tua mensagem, os Teus ensinamentos divinos, através do Teu Filho amado Jesus e de todos os emissários que o acompanham. Te pedimos, Pai, que nos conceda uma noite muito proveitosa, que nós possamos assimilar da melhor maneira possível a mensagem que nos for trazida hoje, que ela seja para nós motivo de muita reflexão, que nós possamos, Senhor, sairmos daqui muito melhores do que quando nós entramos. Derrama, Senhor, sobre nós as Tuas bênçãos, a Tua luz, o Teu amor, para que nós possamos Te louvar e Te glorificar como Tu mereces. E para darmos início a mais este culto, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra e como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém, Senhor. Item número 3, palavras iniciais de saudação. Bem-vindos, irmãos, a este reencontro com Deus, através de Jesus Cristo e dos seus mensageiros superiores, no qual queremos reafirmar nossa fé e o nosso compromisso assumido na pátria espiritual, antes da nossa reencarnação, reunindo-nos nesta renovada Israel espiritual. Deus, onipotente Criador, nosso Pai Celestial, enviastes a este mundo um dos vossos filhos, Jesus Cristo, cofundador deste planeta, nosso irmão, Mestre e Senhor, para que, através dele e da manifestação do Espírito Verdade, pudéssemos recordar, conhecer e praticar a vossa lei imutável. Senhor, a vossa palavra, com humildade, queremos ouvir. Item 4, mensagem do apostolado de todos os tempos. Irmãos, aqui reunidos e demais criaturas de Deus, e sendo guiados pelo seu amor, preparemo-nos para receber a sua palavra, anunciada por Moisés, pelos profetas, por Jesus Cristo,
pelo Espírito Santo e outros discípulos do Evangelho eterno, verdadeiros emissários do bem, encarnados e reencarnados, com a fé raciocinada e a razão iluminada. Tenciosamente, com amor, ouviremos. Deus, queremos que a vossa palavra, Senhor, transmitida e interpretada por vossos dignos emissários, penetre em todos nós e, assimilada integralmente, nos conduza à prática da caridade e vivência da verdade, em nome do vosso celeste e augusto amor. Item 5, mensagem da Câmara do Preceptor. Irmãos, em nome de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, acolhamos a mensagem de amor, paz, caridade e igualdade, objetivando a unidade espiritual de todos os povos, proclamada pela ICEL, esta nova Jerusalém descida dos céus, através do ocupante da Câmara do Preceptor. A leitura e os comentários são da responsabilidade da nossa irmã Dicilene. Ouviremos. Deus, Senhor da justiça e da paz, dai-nos vossas bênçãos. Caminhando ao vosso reencontro, alcançaremos os bens espirituais e materiais que nos reservais. Felizes acolhemos os novos céus e esta nova terra, nossa eterna Israel. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Que a paz do nosso Mestre esteja sempre conosco. Bom, nós estamos, hoje é a terceira, há 3 semanas, falando sobre o mesmo tema. Se os irmãos que nos acompanham estão acompanhando, os cultos, vocês devem saber, que o nosso tema é educação. Falamos já a respeito da educação, primária, que é aquela que nós recebemos no nosso lar, através dos nossos pais. Falamos no domingo passado sobre a educação que é dever da escola. Então, até que ponto a escola dá a instrução e até que ponto a escola dá a educação. E hoje, finalizando, nós vamos falar sobre a missão da igreja, também nesse tema educação. Então, para começar, nós temos uma frase de Allan Kardec que diz o seguinte: a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Então, vamos ver, olha só, ele está falando sobre o progresso moral, que é o nosso objetivo principal, Então, a educação, nós vimos semana passada, que ela é diferente da instrução. Então, vamos lá. Para que nós precisamos, qual é o fundamento, qual é o objetivo da educação na nossa vida? É para desenvolver inteligência e pensamento. Então, através da educação, o espírito ele desenvolve inteligência, porque ele aprende a pensar, a raciocinar, ele aprende línguas, ele aprende as ciências, as filosofias, e com isso o pensamento dele vai se desenvolvendo cada vez mais. Só que a educação, ela não tem somente o objetivo intelectual. Ele passa, ela deve passar pelo senso moral, que é a educação do espírito. Nós sabemos que existem 2 tipos de conhecimento. Existe o conhecimento instrucional, que é aquele voltado para a nossa estada aqui no planeta Terra, mas profissionalizante, vamos dizer assim, e a nossa educação moral, que é a educação visando o crescimento espiritual, a nossa evolução.
Por isso é que muitas vezes a gente conhece pessoas que são muito instruídas, falam várias línguas, né? Já viajaram muito, conhecem sobre as ciências, sobre filosofias, já leram vários livros, só que moralmente ela é uma pessoa muito mal educada. Por que será que isso acontece? Porque o espírito, ele precisa desses dois lados, tanto do moral quanto do intelectual. E muitas vezes a pessoa se dedica simplesmente a um, deixando o outro de lado, né? Então ela é um crânio, né? Como a gente costuma falar, inteligentíssima em todos os... tudo que você falar para ela, ela sabe, ela já viu, ela já conhece. Só que se você começar a observar a pessoa, você vai ver que ela tem traços ainda muito materiais. Então ela é muito materialista, muito egoísta, né? Ela ainda não se reconhece como um espírito, ela não sabe qual é a identidade de Deus. Então tudo isso faz dela uma pessoa com um senso moral muito atrasado. Então a educação, ela tem esse objetivo de nos instruir, né, intelectualmente, e de nos instruir moralmente também, tá? Então nós, como espíritos que nós somos, nós estamos submetidos às leis divinas. E a educação é uma lei, né? O espírito veio para ser educado. Nós estamos aqui na Terra para isso, com esse objetivo, de sermos educados. Então nós temos todos, indistintamente, quem queira, quem não queira, quem aceite, isso como verdade ou não, ele tem a necessidade da educação. E seja agora ou seja mais tarde, ele vai receber as duas educações, tanto a intelectual quanto a moral. Porque isso é lei, ele não tem como fugir disso, né? Nenhum de nós temos esse poder. Então a necessidade é para todos. Todos nós teremos que passar por isso. Então essa inteligência, né, que deve ser intelectual e moral, ela passa pelo livre-arbítrio, né? Nós vimos semana passada que a educação, ela, assim como é lei, o livre-arbítrio também. E ela não tem o poder de derrubar essa lei. Uma lei não derruba a outra, né? A lei divina, ao contrário das leis dos homens, ela não tem subterfúgio, né? Onde você passa por um caminho e acaba derrubando uma coisa que era certa. Não, nas leis divinas, uma lei não derruba a outra. Então você tem que passar pela educação, mas a educação, ela não derruba o livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus deu esse livre-arbítrio para nós. Então, nós, usando o livre-arbítrio, é que vamos decidir quando é que nós queremos ser educados. No momento em que a gente decidir, essa educação acontece. Enquanto a gente falar, não, eu não quero, não tem o que fazer. A pessoa é que tem que ter essa vontade e buscar isso daí. E aí a educação, né, vai ter o papel de orientar, né, de educar, de mostrar a verdade, a realidade, trazer esse espírito para a luz, para que ele possa, né, bloquear suas más tendências, né, e isso deve acontecer desde pequenininho lá na casa, né. Então quando um espírito chega pequenininho, lindo, fofinho, bonitinho, em forma de bebê para a gente, ele tem uma vivência muito grande, né, que ele traz com ele. E nem sempre essa vivência foi positiva, né? Ele pode ter experiências meio desastrosas na sua existência. E essas experiências fazem com que ele tenha certas tendências voltadas mais para o mal do que para o bem. Então cabe à família, né, que tem o dever de orientar, de educar esse espírito como uma primeira instituição, de já observando nessas más tendências e podando elas, para que as boas possam realmente aparecer. E aí, cabe ao espírito, né, diante da educação que ele recebeu, ceder ou resistir às tentações que vão colocar-se no seu caminho. Porque isso com certeza vai aparecer, né? Todos nós temos dificuldades, temos obstáculos para vencer, né? Então, em todos os momentos da nossa vida, a gente vai ter sempre que fazer uma escolha através do nosso livre-arbítrio. E essa escolha pode ser para o bem ou para o mal. E aí, como que a gente sabe qual é o que vai prevalecer? Dependendo da educação que esse espírito receber, certo? Desculpa.
Aí nós temos uma fala de Emmanuel que diz o seguinte: mas a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só à força de instrução. O que ele diz até aí? Que não é possível um espírito evoluir somente através da instrução. Ele não tem como evoluir se somente for dada a instrução para ele. Ele precisa receber a instrução e a educação, que se imponha de fora para dentro. Então essa instrução e essa educação, ela não deve se impor na vida da pessoa de maneira que seja somente de fora para dentro. Por quê? Porque essa educação, essa instrução, ela tem que ter para o espírito, ela tem que vir para o espírito de maneira consciente, através da sua vontade, né? Então tá aí a vontade de novo, que a gente sempre fala, né? E por isso que eu coloquei essa imagem, né, da tartaruguinha, que a gente já viu outras vezes, né? A vontade é que está fazendo ela, né, transpor o obstáculo que se colocou na sua frente. Então, quando nós tivermos essa vontade dentro de nós, não há nenhum obstáculo que vá se opor a ela. Mas, enquanto essa vontade não aflorar dentro da pessoa, dentro do espírito, não tem educação, não tem instrução que vá falar contra, né? Na semana passada eu falei sobre a missão da escola. E eu, como professor, eu falei que eu prefiro 1000 vezes uma sala onde os alunos têm muita dificuldade, mas querem aprender, do que um aluno que tem todas as possibilidades para aprender, mas não tem vontade. Porque contra a vontade, você não faz nada. Se ele decidir, eu não quero, você não tem como fazer nada. Então essa vontade é que vai fazer a diferença do momento que isso vai acontecer ou não. Em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, ou seja, a educação ela não pode constranger, ela não pode se impor, né? Então ela tem que ser leve, ela tem que ser tranquila, ela tem que surgir e ir caminhando conforme a pessoa dê abertura para isso. Pode libertar, né? Então a instrução, a educação pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma. Então, quem é que vai ter esse papel de fazer com que essa beleza que todos nós temos, né, dentro da gente, seja revelada para todos? É a educação e a instrução, né? Então, Jesus disse: brilhe vossa luz. Como que a gente pode fazer isso? Através da educação, deixando, né, que a verdade tome conta da nossa vida. Capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, olha só o poder da educação. Quando ele fala cérebro ali, não é a massa cinzenta que nós temos no nosso crânio, não, tá? É o nosso espírito. Porque se o meu espírito sair agora do meu corpo, essa massa cinzenta aqui, ela não tem poder para nada. Absolutamente nada. O que vai brilhar, o que vai refletir toda essa beleza é o meu espírito ao ser educado, tá certo? Então, a educação, ela faz com que a nossa beleza interior, ela reflita para o mundo, né? Através da nossa luz, através das nossas ações, dos nossos pensamentos. E aí nós temos a missão da igreja. Eu queria que vocês observassem essa imagem, porque infelizmente é o que nós vemos em algumas igrejas ainda. Então a gente vê as pessoas entrando e saindo como robozinhos, né? Infelizmente, algumas igrejas ainda não se abriram para essa verdade, né? Para essa educação que precisa acontecer dentro dela também. Então, para a educação do espírito acontecer, precisa a família, a escola e a igreja.
a família no momento em que a criança está pequena, né? Ela precisa receber todas as instruções para que as tendências que ela trouxe com ela de vidas passadas sejam o máximo possível abafadas, para que as suas boas tendências sejam exaltadas, para quando ela chegar na escola, toda a instrução que ela precisa desse mundo material seja dado, para que, ao ser um adulto, ela possa colocar em prática, beneficiando ela e aos outros. E como que ela vai, como que eu posso dizer, organizar tudo isso que ela recebeu até então? Através da missão da igreja. Então é a igreja que vai direcionar esse espírito para o caminho da luz verdadeiramente, tá? Então, infelizmente, nós ainda temos, né, essa igreja que, ao invés de esclarecer a pessoa, coloca cabresto, né, para que ela possa caminhar ali segundo a vontade de um homem ou de outro, né? Mas a verdadeira missão da igreja é de fazer com que o espírito conheça a si mesmo. Primeira coisa, o espírito tem que saber quem é ele, de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui, quem é ele, para onde ele vai, né? Quais são os objetivos de Deus para ele, o que Deus espera dele, né? Deixar claro que Deus e Jesus são seres diferentes. Deus é onipotente e criador de tudo e de todos. Jesus é o seu filho, né, que já alcançou a perfeição relativa e que aceitou a missão dada por Deus de vir até o planeta Terra e nos auxiliar na nossa caminhada, né? E entender, né, conhecer, vamos pelo começo, conhecer, assimilar, aceitar e pôr em prática as leis divinas. Então essa é a missão da igreja, fazer com que o espírito conheça, assimile, né, aceite como filho obediente que nós devemos ser e colocar em prática as leis divinas. Então muitos irmãos passam, né, a vida toda sem conhecer a si mesmo, não sabem quem é Deus, quem é Jesus e não têm a menor ideia de quais são as leis divinas. Infelizmente essa é a verdade. Então a missão da igreja, ela é grande. E nós temos ali, siga essa luz. Quem é essa luz? É Jesus. E quem é Jesus? Vamos ver. Jesus disse o seguinte para nós, ó: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Então foi Jesus que falou isso, está em João capítulo 13, versículo 13. Essa é uma das poucas afirmações que os homens fizeram de Jesus e ele confirmou. Porque eles colocaram várias coisas, né? Disseram que Jesus era praticamente tudo. Só que ele se mantinha inalterado com essas exaltações, com essas proclamações que davam a ele, mas essa ele aceitou, de mestre. Então, nosso principal mestre é Jesus. Através dele é que nós aprendemos tudo que nós somos hoje, através dele é que nós estamos no estágio que nós estamos hoje, e graças a ele nós teremos a oportunidade de avançar cada vez mais, né? Porque os ensinamentos dele estão aí para a gente poder usufruir da melhor maneira possível. Então Jesus realmente foi um mestre, né? Ele não ensinou línguas, ele não ensinou operações matemáticas, ele não ensinou as leis da física, da química, das biologias, nada disso. Mas ele ensinou o principal, como chegar a Deus, né? Lição essa primordial. Então olha só. Outra coisa que ele quis afirmar, né, e que infelizmente a missão da igreja hoje anda meio falha, é de afirmar que ele não é Deus. Jesus afirmou isso em vários momentos, né? E mesmo assim hoje, infelizmente, a gente ainda consegue, né, achar religiões, né, igrejas, irmãos que infelizmente ainda acreditam que Jesus e Deus é único, infelizmente, né? Mas olha o que o nosso mestre nos ensinou. O
meu ensino não é meu, ele vem daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim. Então, em momento nenhum, Jesus quis se colocar no papel de Deus, até porque espírito relativamente perfeito que ele é, uma atitude dessa seria incondizente, né? Então, não temos por que ter dúvida. Se ele diz que ele veio daquele que enviou, ninguém se envia de si mesmo. Até onde eu sei, isso não pode acontecer. Se alguém enviou, existe uma outra pessoa, existe um outro ser. Então, Jesus, ele foi enviado por alguém. Esse alguém é alguém que está acima dele. O único que está acima dele é Deus, né? Então, ele deixou muito bem claro isso. A gente só confunde se realmente nós não quisermos saber da verdade, né? Então, Jesus, o nosso mestre, ele nos deixou vários ensinamentos, né? E entre eles, esse, um dos principais. E como eu falei, os ensinamentos de Jesus não passaram, né, pela matemática, pela física, pela química, mas o ensinamento de Jesus passou pela moral. Olha só o que os espíritos ditaram para Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 685. A educação deve envolver necessariamente o aprendizado moral. E foi nisso que bateu Jesus o tempo todo enquanto esteve aqui. A moralidade do espírito, a elevação espiritual. É isso que nós devemos colocar a nossa energia em nós evoluirmos moralmente. Porque a instrução, ela vai acontecendo meio que natural, né? É praticamente lógico que a gente se instrua, né? Nenhuma pessoa, mesmo ela não indo para a escola, em algum momento ela aprende alguma coisa, mesmo que seja sozinha, né? Ela aprende, por mais simples que ela seja. Uma pessoa, vamos pegar lá nunca foi para a escola, nunca viu um computador, um livro, nada. Ela aprende que para ela poder comer, ela tem que mexer na terra. Então ela vai pegar a enxada, ela vai cultivar aquela terra, ela vai plantar. Pronto, ela já se instruiu de alguma maneira, né? Então a instrução, ela é meio que automática, ela acontece. Agora o aprendizado moral, esse precisa da vontade, né? Precisa do empenho do espírito em querer receber isso. Senão, isso não acontece. Bom, quem assistiu domingo passado deve se lembrar que nós falamos a respeito dos 4 pilares da educação, né? Que Jacques Delors trouxe para nós. Quem são esses 4 pilares? É a base, né, da educação. São os fundamentos onde a educação deve seguir o seu curso. Então era lá, aprender a aprender ou aprender a conhecer, né? Semana passada eu coloquei assim, aprender a conhecer. O que é aprender a conhecer? É querer conhecer as coisas que nos rodeiam, né? Tudo que está à nossa volta, ter a curiosidade de aprender, né? Buscar o aprendizado. Então aprender a aprender, aprender a conhecer. Aprender a fazer. Como que a gente aprende? Fazendo. O espírito, ele aprende a evoluir como? Vindo para o planeta Terra, né, tendo todas as experiências, e ele faz, né? Uma hora ele faz, dá certo, outra hora ela faz, dá errado, e ele vai descobrindo através das suas escolhas o que é certo, o que é errado, o que ele pode, o que ele não pode. Aprender a conviver, ou seja, nós temos que buscar a convivência para auxiliar a gente e ao nosso próximo. Esse é o objetivo de nós nascermos numa família, convivermos numa sociedade, numa comunidade, né? As leis divinas, elas colocam isso para a gente, para que a gente aprenda a conviver, né? Um espírito sozinho, ele se evolui com muita dificuldade, porque onde ele vai cultivar a paciência, se ninguém vai atormentar ele? Com quem ele vai
cultivar o perdão, se ninguém vai fazer nada de errado com ele, ele vai amar a quem, se ele não tem nenhum ser igual a ele para amar? Então, sozinho é difícil. Por isso é que nós estamos vivendo em sociedade, né? Deus, na sua perfeição, com certeza fez tudo certo. Então, aprender a conviver é importante para que a gente coloque, né, as nossas fraquezas no lugar certo, ou seja, diminuindo cada vez mais, e que a gente aprenda a exaltar as nossas boas tendências. E aprender a ser, né? Ser quem? Ser esse ser espiritual, tendo uma experiência na carne que nós somos, né? Então, a gente tem que saber quem nós somos para poder aprendermos a ser verdadeiramente isso. Então, olha só como tudo é perfeito. Vamos ver o que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Então, os 4 pilares é aprender a conhecer o primeiro, certo? Olha o que Jesus nos disse. Aprender a conhecer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, para nós aprendermos a conhecer, nós temos que conhecer a verdade. Só ela vai nos libertar, né? Então não tem como a gente evoluir sem conhecermos essa verdade que eu falei semana passada e que eu repito hoje. Deus quer que a gente descubra, né? As leis dele não estão escondidas mais. Sim, quando Jesus esteve aqui, ele falou por parábolas, né? Porque ele não tinha condições ainda de falar declaradamente. Mas ele sabia que chegaria o tempo em que essa verdade poderia ser e deveria ser colocada às claras para todos. E o que ele fez? Mandou o Espírito Santo para que nos pudesse esclarecer tudo. Então, através desse esclarecimento, nós tivemos acesso à verdade. Então, olha só, aprender a conhecer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O outro é aprender a fazer. Olha o que Jesus, né, nos ensina. Faze isso e viverás. Fazer o quê? As vontades de nosso Pai Celestial. Ou seja, conhecendo as leis divinas, a gente vai aprender a segui-las, a respeitá-las. E se a gente conseguir fazer a vontade de Deus, nós vamos viver como? De maneira plena, alegre, em paz, né? Porque viver todos nós vamos viver eternamente. Mas resta saber de que maneira, né? Muitos espíritos hoje estão vivendo de maneira assim muito sofrida por conta da falta de conhecimento. Então, viver simplesmente não é suficiente. Viver em plenitude, né? Na presença de Deus, usufruindo das maravilhas que Ele tem para nós, né? E como que a gente vai fazer isso? Fazendo, né? Aprender a fazer. Temos que fazer o que Deus espera que a gente faça. É só assim que a gente vai construir o nosso caminho mais pleno. Aprender a conviver. Olha o que Jesus nos ensina. Fazei aos outros o que gostaríeis que eles vos fizessem. Ou seja, para a gente poder conviver em paz, a gente tem que amar ao próximo como a gente mesmo. Não tem outro caminho. Temos que entender que o outro é igual a gente, que sente, que sofre, que ama, né, que tem vontades do mesmo jeito que a gente, que se ofende do mesmo jeito que a gente, que espera do mesmo jeito que a gente. Então, no momento em que eu aprender a conviver, amando e respeitando o meu próximo, eu vou estar fazendo a vontade de Deus. E esse caminho vai me levar até Deus, né? Então, fazer aos outros tudo que aquilo que a gente gostaria que fosse feito para a gente. Então, nós temos lá uma imagem, né? Não sei dizer se essa imagem é montagem ou verdadeira, mas nós temos lá um menino, né? Em condições bem difíceis, né? Com uma roupa suja, rasgada, descalço, e um senhor que a gente entende que estava passando por ele, tira o chinelo e oferece para ele. Ou seja, nesse momento, né, se isso aconteceu mesmo, e se não aconteceu, mas isso serve para a gente como uma imagem que a gente deve seguir, nesse momento, esse senhor fez o quê? Se colocou no lugar do outro. Com certeza, em casa, ele deve ter outros calçados. Então, se aquele ali não tem nenhum, não seria egoísmo dele fingir que o outro está tudo bem?
né? Ou simplesmente não olhar, que é para a consciência não pesar. Então o que ele fez? Ele tirou o próprio chinelo e ofereceu para o outro. Será que ele vai se sentir bem depois disso? Eu acho que sim, né? Porque todo bem nos causa uma sensação muito agradável. Então, aprender a conviver, né? E isso passa pelo mandamento que Jesus nos ensinou. Aprender a ser. Aprender a sermos o quê? Olha o que Jesus fala pra gente. Sede perfeitos. O que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo a ser seres perfeitos, espíritos perfeitos, né? Onde nós podemos brilhar a nossa luz diante de todos os homens, né? Fazendo a vontade de nosso Pai, seguindo os exemplos, os ensinamentos que Jesus nos deixou, né? Vendo os nossos irmãos como iguais a nós e auxiliando, né? Nessa seara maravilhosa que é a nossa vida. Então, aprender a ser, né? Aprendermos a ser perfeitos. Esse é o nosso objetivo. E aí, qual é a função da ICEL, né? Dentro disso tudo? Nós estamos falando da missão da igreja, né? E a ICEL, qual será a missão dela dentro disso? Nós temos nos nossos cultos, né? Eu já falei outras vezes, né? Quem vem nos assistindo já teve a oportunidade de fazer o estudo, né, junto com a gente, onde nós estudamos cada item da ata, né? E ela é usada nos nossos cultos. Ela pode ser usada, semana passada eu falei a respeito do Evangelho no Lar. Ela pode ser usada no Evangelho no Lar, né? Ela pode ser usada num grupo de estudos. Ela pode ser usada individualmente, ou seja, ela pode ser usada de várias maneiras. Então, a Carta Teológica Cristã Espírita Ecumênica Universal, ela é um instrumento importantíssimo na educação do espírito. E a gente vai ver por quê. Ela é uma grande síntese dos ensinos bíblicos e doutrinários. Ou seja, nessas poucas páginas, né, que vocês têm acesso, basta acessar o site da ICEL que vocês podem estudar, imprimir, né, ler. Então, dentro dessas poucas folhas, nós temos uma grande síntese dos ensinos bíblicos e doutrinários. Se você já leu, já deve ter percebido que embaixo, né, com uma letrinha menor, sempre tem a citação bíblica, né, referente àquilo que está sendo tratado. Então, nela estão presentes as diversas revelações e alianças de Deus, sempre provando seu inesgotável amor pelos seus filhos de todos os povos, raças, nações e de todos os tempos e templos. Ou seja, pregamos o ecumenismo, né? Então, qual é a vontade de Deus? É que somente um povo, uma raça, uma religião evolua? Não. A vontade de Deus é que nós, aprendendo a fazer, aprendendo a conviver, aprendendo a fazer, aprendendo a ser, sejamos um único povo. Qual? Filhos de Deus. Então, essa distinção, ela não deve haver em momento nenhum na nossa caminhada, né? Haverá com certeza um momento em que todos pregarão, falarão, né, e aceitarão uma única fé, que é Deus e Jesus. Não haverá mais isso, mais aquilo, e isso não é assim. Não terá mais esses pontos de discórdia. Haverá, pelo contrário, uma palavra só, um pensamento só, né, que é as leis divinas que nós seguimos e que nos levará com certeza à presença dele.
ela contém essenciais lições do Antigo e do Novo Testamento, de Moisés, dos profetas, de Jesus Cristo, das cartas apostólicas e do Apocalipse. Ou seja, ela é completa. Apesar dela ser uma síntese, ela tem tudo o que o Espírito precisa, né, para poder começar a sua evolução. Da manifestação do Espírito Santo, materializada também na mensagem da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Então, gente, a ata, né, esse estudo, ele visa justamente a educação do espírito. Foi por isso que os espíritos, na sua sabedoria, né, orientados por Jesus, trouxeram esse material tão perfeito para nós. Então, vocês podem pensar assim, nossa, mas ela está falando com tanta certeza, é porque realmente é, né? Nós fazemos o estudo desse material nos nossos cultos. E cada vez, né, que a gente lê, que a gente estuda, que a gente ouve o outro lendo, surge em nós algo diferente. É como se uma conexão fosse sendo feita no nosso cérebro e a gente atinasse para uma coisa diferente, de que antes a gente não tinha se atinado, né? Então algo vai se acendendo, vai se revelando para nós, em cada vez que a gente vai estudando essa ata. Se você tiver a oportunidade de fazer isso, você vai ver que eu não estou mentindo. Ainda ela acolhe em seu desenvolvimento outras lições fraternas e ecumênicas sob a luz da ciência, da filosofia, da religião e da política de Deus, destinadas a toda a humanidade através de Jesus Cristo. Ou seja, a gente falou que para o espírito se aperfeiçoar de maneira completa, ele precisa da instrução e da educação. A ata, ela traz as duas coisas, porque ela não deixa a ciência, a filosofia de lado, ela engloba tudo, né? Não tem como nós querermos descobrir a verdade se a gente deixar, por exemplo, as descobertas que a ciência tem feito até hoje. Seria ignorância da nossa parte achar que tudo isso que o homem tem descoberto não faz parte dos planos de Deus. Claro que faz, né? Então, por que nós hoje sabemos que o Sol é um astro e que ele está lá paradinho e quem gira é a Terra? Graças às pesquisas, né? Porque se não fossem as pesquisas, se não fosse a intuição, né, dos mensageiros de Deus, o homem ainda estaria pensando assim. Então não nos cabe aqui na ICEL acharmos que a ciência deve ficar de lado. Pelo contrário, nós levamos as duas coisas juntas, a ciência e a religião. Afinal de contas, a nossa fé tem que ser uma fé raciocinada, né? Não adianta a gente querer fantasiar as coisas, colocar como faz de conta, como conto de fadas, ai que Deus... Não, a gente tem que entender justamente como as coisas são, porque senão nós não estaremos tendo acesso à verdade, e sim é uma ilusão, e a ilusão não vai nos levar a lugar nenhum, tá? E aí vamos entender como que esse estudo contribui para o nosso desenvolvimento. Então, contribuição do ESD. Se você tiver a oportunidade, você vai ver, nós temos aqui, ó, a sigla ESD, que significa Estudo Sintetizado e Sistematizado de Doutrina Espírita Ecumênica. E aí tem na frente, curso básico. Olha só, eu falei de várias coisas que nós temos aqui, mas tudo isso ainda é o curso básico. O que é básico? Básico é aquilo que vem primeiro, né? Como um alicerce, para depois tudo se erguer em cima dele. Ou seja, nós temos aqui várias informações, mas elas ainda estão longe de serem todas, tá certo? Isso daqui é o básico. Nós temos que começar daqui. Vamos ver então quais são as contribuições desse estudo. Se você se propor a esse estudo, o que você vai
receber. Desenvolvimento da fé raciocinada. Ou seja, você vai entender que aquelas ilusões, né, que a gente vem aprendendo ao longo do tempo, elas não servem mais para nós hoje. Como eu falei, Jesus, no tempo dele, né, quando ele esteve aqui, ele não podia falar claramente sobre as leis divinas. Mas ele sabia que chegaria o momento em que isso seria possível e necessário. Então ele disse que enviaria um mensageiro para que fosse então revelado tudo. Ou seja, ele sabia que não poderíamos continuar aprendendo, né, e achando que seja verdade certas ilusões que foi nos passada durante o tempo. Então, em algum momento, essas ilusões, elas deveriam ser colocadas de lado para que a verdade, né, pudesse ser colocada para nós. E aí, se a gente não tiver uma fé raciocinada, a gente vai achar que não é isso não. Não, imagina, Adão e Eva não existiu? Como assim Adão e Eva não existiu? Né? Então, através da fé raciocinada é que a gente vai entendendo, interpretando tudo isso, tá certo? Então a gente vai ver que não é bem assim, que não é desse jeito, que não é completamente ao pé da letra, né? Como infelizmente alguns irmãos ainda querem aprender, né, e ensinar. Nós vamos, né, através desse estudo, melhorar a nossa educação mediúnica, né? Fundamental para o espírito. Nós sabemos que a mediunidade, ela sempre aconteceu. Não veio com Jesus, não veio com Allan Kardec, né? Ela sempre existiu. Por quê? Porque nós sempre existimos, os espíritos, né? Desde que Deus nos criou, é que existe a mediunidade. Então a mediunidade, ela é própria do espírito. No momento que o espírito foi criado, junto com ele foi criada a mediunidade, certo? O que mais nós teremos? Cristãos esclarecidos, esclarecidos de tudo o que ele precisa para ele poder evoluir. Entender que quando Moisés, por exemplo, abriu o mar, não foi, né, tão simples assim. Ele foi lá, abriu pegou o cajadinho dele, deu 3 toques no chão e tudo se abriu. Porque isso é contra a lei da física e contra a lei de Deus, né? Então não tem como isso ter acontecido dessa maneira. Mas, através da fé raciocinada, a gente vai ver que esse fato, apesar de não ter sido do jeito que a Bíblia narra para a gente, não perde sua beleza. Pelo contrário, ganha mais ainda, porque aí a gente entende na essência como que tudo aconteceu. Vivência do cristianismo. Não adianta a gente achar que Jesus maravilhoso, puxa, nossa, que espírito maravilhoso que veio, né, que nos ensinou, que passou por tudo que ele passou e ficar por isso mesmo. Não basta achar bonito, a gente tem que praticar. Ou seja, a gente tem que vivenciar tudo que Jesus ensinou pra gente. Senão a vinda dele foi em vão. Então, ele veio, ele nos mostrou através dos seus exemplos o que é o amor, o que é o perdão, né? O que nos leva ao egoísmo, o orgulho, a materialidade. Então tudo isso deve ser colocado para nós em nossa vivência ali no dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos, né? Com as pessoas que a gente encontra na rua. Então é a vivência desse cristianismo. Essa vivência do cristianismo vai nos levar o quê? À prática da caridade. Então, entendendo, né, que Jesus não veio só como modelo de beleza, mas sim como modelo de prática, a gente vai colocando a caridade em prática também, através dos seus exemplos. Essa prática da caridade vai fazer com que aconteça o que em nós? A reforma íntima. Então a gente vai deixando de ser egoísta, a gente vai começando a prestar mais atenção no outro, vai percebendo que o outro sente, que o outro sofre, que o outro quer, né? E vai fazendo essa reforma íntima dentro da gente, fazendo com que a gente se torne uma pessoa melhor.
Em primeiro lugar, para nós mesmos, né? Porque quem se olha no espelho somos nós. A gente olha no espelho e a gente vê a gente. Se a imagem que a gente vê no espelho não nos agrada, a culpa é nossa. É porque essa reforma íntima não aconteceu na gente ainda. No momento que você olhar para o espelho e a imagem que você vê refletida te agradar, é porque alguma coisa está melhorando em você, né? Então, essa reforma íntima, ela começa a acontecer. E através da reforma íntima, a nossa evolução espiritual. Então, gente, olha só, é uma coisa levando a outra, né? Então, o desenvolvimento da fé raciocinada vai levar à educação mediúnica. A educação mediúnica leva a cristãos esclarecidos. Cristãos esclarecidos vão vivenciar os exemplos de Jesus, que vão praticar mais a caridade, que vão se reformar intimamente, que vão evoluir e assim por diante. Então é um círculo, né, que não tem fim. Por quê? Porque a nossa evolução está longe de chegar ao fim. E nem o espírito que se evoluiu completamente, ele não deixa de percorrer esse caminho maravilhoso aí. Então ele continua tendo fé raciocinada, a educação mediúnica dele existe, ele é cristão muito esclarecido, ele vivencia e pratica a caridade deixada por Jesus. A sua reforma íntima está sempre em evidência, né? É sempre motivo de preocupação para o espírito evoluído, se ele está sempre agindo de forma correta, e a evolução espiritual é consequência de tudo isso, né? Então, com esse estudo, né, tudo isso vai acontecendo na gente. Lógico que não é mágico, né? Infelizmente, mágica não tem. Não vou dizer para vocês, pega esse livro aqui, estude ele uma semana, que no final vocês vão estar evoluídos. Isso não vai acontecer. Infelizmente, isso não vai acontecer. Porque isso precisa da nossa vontade, e dessa vontade acontecendo, ser colocado tudo isso em prática. E, meus irmãos, não vou enganar, vão aparecer muitos obstáculos no caminho. Só que esses obstáculos podem ser vencidos com certeza, né? Vai depender de como nós agirmos diante de tudo isso. E aí, uma espiritinhas para a gente rir um pouquinho. Olha lá, falamos da educação mediúnica, né? Então tá lá, dois rapazes num bar. Aí um deles fala o seguinte: só bobos se deixam influenciar pelos espíritos. Aí atrás dele aparece um, fala para ele: pede mais uma. E aí o que ele faz? Garçom, traz mais uma garrafa. Ou seja, ele acha, né, que só bobo é que se deixa influenciar por espíritos, né, ainda inferiores. Só que ele engana-se, né, ao pensar que os espíritos inferiores não têm esse poder, né? No momento em que a gente não se educa, no momento em que a nossa fé não é raciocinada, no momento em que a gente não pratica os exemplos de Jesus, olha lá o que nos acontece. A gente é alvo fácil dessa influência. Então, outra contribuição do ESD, né? Essa educação mediúnica, ou seja, você aprende a se distanciar dessas más influências, né? O que a educação promove para a gente. E para encerrar, uma frase da Amélia Rodrigues, escrita através de Chico Xavier: a criança é sementeira que aguarda. Ou seja, lembra lá da primeira, quem assistiu junto comigo, que a criança ela vem, né, com aquela vontade de aprender, né, com essa carinha fofa, né? Tudo para quê? Para facilitar, para promover essa afeição, né, do pai com o filho e fazer dele uma pessoa feliz. Então, a criança é uma sementeira. O que é uma sementeira? Vamos imaginar um vaso com uma terra, né? Então, ela está lá, esperando o quê? Os nutrientes, o adubo, né? Tudo que fazer com que aquela terra ali seja perfeita para tudo que vai vir. O jovem é campo fecundado. Então, ele passou pela infância, ele recebeu, né, toda a instrução dos seus pais, a semente boa foi dada para ele e ele fecundou o seu solo. O adulto é seara em produção, ou seja,
Ele, enquanto criança, ele recebeu uma terra boa, foi plantada uma boa semente, o solo foi tratado como se deve. Ele agora está na época de produzir. E conforme a qualidade da semente, essa colheita vai ser boa ou não. Ou seja, a educação, gente, faz toda a diferença. Olha quanto a gente pode prejudicar ou auxiliar um espírito que esteja na nossa responsabilidade, seja ela na família, na escola ou na igreja. A colheita que esse espírito vai ter vai depender dessas três instituições: a família, a escola e a igreja. Então a responsabilidade de pai, mãe é muito grande. A responsabilidade dos profissionais da escola é muito grande. E a responsabilidade dos dirigentes das igrejas é muito importante. Nós temos que ter essa ideia bem clara na cabeça do quanto nós podemos ajudar ou prejudicar o nosso irmão de caminhada. E tenho certeza que tudo o que nós fizermos de errado ou o que nós atrapalharmos o nosso irmão nessa caminhada dele, vai ser nos cobrado. Porque isso faz parte da lei divina, né? E a lei divina, ela não falha. Então, no momento em que você está lá para auxiliar, para orientar, para levar a verdade para esse espírito, e você ou negligencia ou faz, né, de caso pensado por pura maldade, o contrário daquilo que você deve fazer, tenha certeza que você vai ser cobrado por isso, e vai ser cobrado não por mim, nem pelo pastor da igreja, nem pelo seu pai, pela sua mãe, mas por Deus, tá? Então, que essa mensagem sobre educação fique para nós como motivo de alerta, né? Que a gente pense bastante, reflita e que a gente contribua, cada um no seu papel, da melhor maneira possível, tá? Paz com Jesus a todos. O item 7, Credo, Profissão de Fé Cristã Espírita Ecumênica Universal, está sob a responsabilidade do nosso irmão pastor Carlos Fernando. Item 7, Credo, Profissão de Fé Cristã Espírita Ecumênica Universal. Vide livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Profissão de Fé Espírita Raciocinada. 7.1. Irmãos, este é o nosso credo, é a nossa profissão de fé. Cremos e sabemos, há um Deus, inteligência suprema, causa primeira e criadora de todas as coisas e de todos nós, os espíritos. Deus é único e absoluto Senhor, é eterno, é imutável, é imaterial, é onipotente, é soberanamente justo, é misericordioso, é bom. Deus é infinito em todas as suas perfeições. Ó Deus, toda a honra e toda a glória unicamente seja para vós. Existimos por vossa soberana vontade, ó Pai celestial amado. 7.2. Cremos e sabemos, Deus criou os espíritos, seus filhos. Eles são os seres inteligentes da criação. São os agentes de Deus, auxiliando-o em sua incessante e permanente atividade divina. Os espíritos são criados simples e sem sabedoria. São dotados de perfectibilidade
e igual aptidão para adquirir sabedoria e moralidade. O bem é o caminho real e normal do espírito. O mal não é obra de Deus. O mal é resultado dos sentimentos e atos inferiores praticados e desenvolvidos pelos espíritos que se distanciam voluntária e individualmente da verdade e do bem. Cremos e sabemos. Deus criou o universo para que os espíritos nele atuem. E assim, por intermédio das relações entre si e agindo sobre a matéria, amando-se uns aos outros, desenvolvam a moralidade e a inteligência, mas sempre buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ó Deus, louvamo-vos por vosso amor para com vossas criações. A vossa bondade infinita nos permite cooperar na vossa sagrada obra. 7.3 Cremos e sabemos. À medida que o espírito se afasta do ponto inicial da sua individual criação, desenvolve-se-lhe as ideias, e com as ideias rompe-se-lhe o seu livre-arbítrio, sendo este um dos seus essenciais atributos. Cremos e sabemos. O termo final da caminhada do espírito, o destino de todo ele e de tudo, é a perfeição relativa, a qual é alcançada lenta ou mais rapidamente, segundo a forma, o modo e o comportamento de vida individualmente adotada. A cada um é-se dado conforme sua própria obra. É a lei do merecimento individual, é a lei de causa e efeito. A vossa misericórdia, ó Deus, está em nós. És a verdade absoluta. Nossa mente e coração guardem a vossa santa palavra, convertendo-nos em conscientes e permanentes semeadores da vossa inextinguível luz e verdade, nos dois planos da vida, o material e o espiritual. 7.4 Cremos e sabemos. A verdadeira vida eterna é a espiritual. A vida material é transitória. A reencarnação é lei natural. O espírito, em adentrando a humanidade, reencarna sempre e somente na forma humana, para cumprir os desígnios de sua individual evolução. Ele não renasce para sofrer, mas para com alegria reparar os erros praticados ou executar tarefas e missões de amor e de auxílio ao progresso individual ou universal. Existe um limite para a reencarnação, e com ele o último inimigo, a morte física, é-se vencido ou vencida. Todavia, cada espírito reencarna vezes diversas, seja na Terra ou em outros mundos ou galáxias. Cremos e sabemos. Existir a ressurreição do espírito, e não a ressurreição do espírito no seu mesmo corpo de carne que já morreu. Onde estejam os espíritos, eles se comunicam ininterruptamente, independentemente do grau ou plano evolutivo a que pertençam, seja espiritual ou material. Os superiores vivenciam a solidariedade universal, cooperando entre si reciprocamente no trabalho, na harmonia, no amor e na caridade. O inverso, temporariamente, ocorre com o espírito que, voluntariamente, por ignorância transitória e inferioridade, persiste na prática da maldade, perturbando o seu próprio mundo íntimo e autodistanciando-se por isso da verdade, da luz e do reino de Deus. Ó Deus, Pai bondoso, tua justiça nos permite a reparação do mal praticado. O teu perdão
cobre a multidão dos nossos pecados. Maravilhoso é retornarmos com a mente pura à tua augusta e celestial presença. Acolhe-nos, ó Senhor. 7.5 Cremos e sabemos. É a Bíblia, obra escrita pelo esforço espiritual e humano. Ela é fruto da inspiração de Deus, de Jesus Cristo, dos espíritos superiores, e demonstra as alianças e ações entre Deus e a humanidade planetária, reencarnada e desencarnada. Cremos e sabemos. A doutrina cristã espírita ecumênica, praticada pela ICEL, constitui-se em basilares ensinos revelados pelo Espírito Verdade, prometido por Jesus Cristo e enviado por Deus para esclarecer, recordar e iluminar nossas mentes a respeito das lições transmitidas pelo divino Rabi Galileu. Cremos e sabemos. A doutrina cristã espírita ecumênica, luz da palavra divina sobre os ensinos bíblicos, que entre outros narra a história de um povo a caminho da luz, tem por missão a restauração da verdade. Cremos e sabemos. O Espírito Consolador, o Espírito Santo, o Espírito Verdade, objetiva a união de todos os povos neste novo tempo, nesta nova etapa de progresso para a humanidade, em nome de Jesus Cristo, nosso irmão e governador espiritual. Ó Deus, fiéis à tua gloriosa vontade, ansiamos viver a plenitude de nossa liberdade material e espiritual, concretizando em nós a paz e a justiça do vosso amoroso reino. Em Jesus Cristo, teu Messias, nos alimentamos na verdade. 7.6 Cremos e sabemos. A Igreja Cristã Espírita Ecumênica Universal, ICEL, é uma obra espiritual, revelada e manifestada ao mundo neste novo tempo, sob o esforço da falange do Espírito Santo, o Espírito Verdade, o Espírito Consolador, para agir e auxiliar na grande obra de regeneração da humanidade, preparando-a para a segunda vinda de Jesus Cristo, nosso irmão, mestre e rei ungido por Deus. Sabemos, a ICEL opera na terra e fora dela, sob as ordens, proteção e direção espiritual de Jesus Cristo, e objetiva congregar os espíritos na sagrada unidade espiritual e religiosa mundial, influenciando-os para vivenciar, mesmo estando na carne e por antecipação, o reino de Deus. Ó Deus, a vossa mensagem eterna é a mesma ensinada a todos nós por vosso Messias, Jesus, vosso Cristo, e outros santificados espíritos, as pátrias espiritual e material proclamam a vossa glória. Hosana em todos os planos da vida. Bendito que vem em nome do Senhor em qualquer lugar da terra. Item número 13. Momento da energização coletiva. Imposição de mãos. Irmãos, em nosso benefício, neste momento de amor e luz, de pão e esperança, preparemo-nos para receber mais bênçãos de Deus, por meio de Jesus Cristo e dos seus celestes enviados. Esta tarefa está sob a responsabilidade da nossa irmã Raimunda Lima. Neste, como em todos os momentos das nossas vidas, se realiza e se cumpra a vossa soberana vontade, ó Deus. Confessamos nosso arrependimento pelo cometimento das nossas ofensas. Também declaramos
aceitar e seguir a Jesus, vosso Cristo, e ao Espírito Santo, confirmando-os no batismo e na fé, para o serviço do teu reino. Que vosso Sagrado Espírito esteja sobre nós, ó Pai amado. Item 14. Comunhão Cristã Espírita Ecumênica. Momento das vibrações. Irmãos, Jesus Cristo pôs-se à mesa com os discípulos e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Tomando o cálice e havendo dado graças, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Fazei isto em memória de mim. Irmãos, na esperança da segunda vinda de Cristo e em atendimento ao pedido do nosso amado irmão e mestre, nós, cristãos espíritas ecumênicos, num ato de íntima e também comunitária comunhão de pensamentos, relembrando aquela santa ceia, reunião de amor naquele cenáculo humilde, doemos agora a todos os nossos irmãos e demais criaturas e criações de Deus, o que de melhor e mais puro em nossos espíritos existir, auxiliando de boa vontade a pessoa de nossa irmã Zenilde, responsável pela direção espiritual desta espiritual tarefa. O altar fará a imposição de mãos. Neste momento, você que está nos assistindo, prepare a sua água, procure se conectar de maneira mais íntima com Deus, através de Jesus, através dos seus mensageiros, para que você possa, entrando em sintonia com Deus, Ele possa te auxiliar ainda mais. Este momento é um momento sublime, como todos os momentos do nosso culto. Tem o item da Carta Teológica que fala que o momento da higienização coletiva é o momento dos presentes. Mas a Igreja convida a todos que nos acompanham para que se preparem para, junto conosco, conectado com Deus, com a espiritualidade amiga, receber a higienização coletiva, que é transmitido para os presentes e para os não presentes. Esse é o momento aonde a espiritualidade derrama os bálsamos, colhedor, para nos acalmar, para que nós possamos nos fortalecer mais, nos ajudar na nossa educação moral, para que possamos juntos nos ajudar uns aos outros nesta caminhada abençoada, que agora estamos neste planeta usando este corpo. Como é maravilhoso, Pai Celestial, estarmos diante de Ti, Pai, e através do Seu Filho amado Jesus, nos fortalecendo na instrução, na educação, para que possamos ser mais humanos, mais espiritualizados, para podermos entender a sabedoria verdadeira do nosso Pai Celestial, as leis divinas, as leis que nos orientam a amar uns aos outros. E é assim, Pai, que quando todos nós nos reunimos em um só objetivo, que é com esse poder, que é essa higienização, nos acolhe, nos fortalece, desde quando aqui entramos, porque a casa já se encontra higienizada pela espiritualidade amiga
responsável por este culto de hoje. Nós também nos conectamos desde que quando chegamos aqui, para somar as nossas energias, para poder realizar este culto de louvor e adoração a Ti, ó Pai. E sendo assim, os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que receba as bênçãos deste passe coletivo, para que possa junto conosco trabalhar em prol de todos. E assim sendo, vamos nos preparar agora para doar o melhor que temos, pois recebemos tanto e agora vamos pôr em prática. Acompanhando a nossa irmã Zenilde com as nossas vibrações de pensamento, para que nós juntos, conectados com Deus, com Jesus, trabalhar em prol de todos. Que Deus nos ilumine e nos abençoe na sua bondade, na sua justiça verdadeira. Graças te damos, Pai, graças te damos, Jesus Cristo, e amigos espirituais que nos assistem. Graças a Deus. Assim, envolvidos por essa luz, essa energia do bem, todos nós, agora com humildade e com amor nos nossos corações, iremos pedir ao nosso irmão e mestre Jesus que nos ensine neste momento a doar o que melhor nós temos, os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores palavras. Vocês que estão em seus lares, neste momento, tenham a certeza absoluta, da mesma forma que nós estamos aqui, com essa falange consoladora, todos vocês estão. Então sinta, respira e veja o amor de Deus como é infinito para todos os teus filhos. Já que já recebemos muito, fomos envolvidos por essa luz, nós iremos agora doar os melhores pensamentos para os nossos irmãos que estão nos hospitais, precisando de um pensamento de luz, de um aperto de mão, de um sorriso, porque eles imaginam que estão sozinhos. Mas Deus, que é todo o poder infinito, não deixa nenhum dos seus filhos sozinho. Então neste momento nós iremos, eu tenho certeza que tem gente assistindo que tem um dos seus familiares internado ou em seus lares mesmo doente. Envolva com essa luz, tenha certeza que o amor tudo cura. Pedimos bênção também para as pessoas que estão no mundo do álcool, das drogas, da maldade, da violência. Que eles possam parar um minutinho, refletir e vivenciar o amor divino. Que eles possam se arrepender, respirar e voltar atrás e deixar de fazer o mal. O mal para o seu corpo e para o seu espírito. Pai, ouça os nossos pensamentos. Piedade, Pai, para os teus filhos que estão neste momento te pedindo súplica. Ensina cada um de nós a verdadeiramente levar os nossos pensamentos até ti e nos libertarmos. Abençoa os lares. Nós sabemos que neste momento tem vários lares precisando do amor divino. E Deus sabe muito mais que a gente. Então vamos confiar. Vamos sentir essa luz invadindo os lares e as pessoas se modificando. Os
os nossos parentes, os nossos amigos, essas pessoas que têm tanta fé, que está acompanhando o culto de louvor e adoração a Deus, tem fé em um Deus justo, bom e misericordioso. Senhor, misericórdia para os teus filhos que estão nos orfanatos, nos asilos, que eles possam receber lá o amor verdadeiro, a atenção. Abençoe-se a água e o pão, que sirva de remédio para o nosso corpo e para o nosso espírito. E pedimos bênção, Senhor, para a nossa irmã diaconisa desta igreja, Alzira Maria, que está necessitada da tua orientação espiritual, para que ela consiga ir até o fim, com essa fé raciocinada, com a razão iluminada, que ela está tendo tanta força para ultrapassar todos os obstáculos dela. A equipe espiritual neste momento visita todos os lares, dando paz, amor, união e verdade. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por essa assistência espiritual, por estarmos na tua casa, meu Deus, nosso Deus, edificando o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus. Passando para o item 15, distribuição do pão e da água, livro das vibrações. Está sob a responsabilidade do nosso irmão José da Silva. Convidamos a todos neste momento para fazermos a comunhão. Você que nos assiste em sua casa, a água que você preparou, beba agora, sentindo a presença de Jesus e do nosso Pai Celestial ao seu lado, fluidificando e abençoando para que a sua vida, para que o seu corpo e o seu espírito possam ser tocados por ela. Item 19, momento da tribuna livre, momento do testemunho. Irmanados no mesmo sentimento de amor e de louvor a Deus,
Nesse momento, está franqueada a palavra a toda pessoa que dela, livre e publicamente, deseja fazer uso, conforme seu individual critério e responsabilidade. Se transcorrido 1 minuto sem manifestação, o culto prosseguirá. Item número 20, notícias e avisos para a comunidade. Está sob a responsabilidade da nossa irmã Maria. Boa noite a todos. Os avisos são de vocês que nos assistem pela rede pela internet. É só acessar o site e terá todas as informações no site da internet. É só acessar que vocês terá todas informação. Item número 21, momento do ofertório. Está sob a responsabilidade da nossa irmã Zenilde. Então, nós já agradecemos a todos vocês que estão sempre em contato com esse Deus justo, bom e misericordioso, através deste culto de louvor e adoração a Deus. Se vocês quiserem fazer doação, o número da conta está na tela e o número do telefone, qualquer informação é só ligar para a gente que a gente dá todas as informações. Obrigada a todos pela participação. Item número 25, prece de encerramento. Irmãos, a prece de encerramento deste culto de louvor e adoração a Deus é da responsabilidade do nosso irmão Paulo Henrique. Pai Celestial, amado, nosso coração agora restabelecido, agora que o nosso coração está cheio de amor, que o nosso espírito está cheio de luz, agora que a nossa vida está mais plena, sairemos deste seu templo prontos para espalhar todas essas bênçãos que recebemos. Sairemos da sua casa com muita vontade de amar os nossos irmãos. Sairemos daqui prontos para mais uma semana de trabalho, para mais uma semana nos relacionando com os nossos irmãos, levando um pouquinho de nós, levando um pouquinho de Ti, um pouquinho que nós ganhamos aqui hoje, que nós iremos repartir com aquelas pessoas que compartilham da semana conosco. E esperamos que nessa semana nós possamos demonstrar
nós possamos demonstrar em atos, em atitudes, em palavras, tudo que nós ganhamos de luz e de amor aqui hoje. Que assim seja, graças a Deus. Com grande alegria que nós estamos chegando ao final de mais um culto. É uma bênção sempre estar presente nesse culto e é uma bênção muito maior poder levar a mensagem de Jesus aos nossos irmãos, e maior ainda é estar aqui na presidência representando Jesus através deste palio. Então é com muita satisfação que eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me proporcionou nessa noite de hoje. Saio daqui com meu espírito elevado, feliz, em paz, e peço que Deus ilumine também a nossa irmã Zenilde, para que no próximo domingo ela possa, da mesma maneira que eu, com alegria e com muito amor, possa dirigir o culto de domingo que vem. Agradeço e peço a Deus que nos dê força e coragem para estarmos aqui no próximo domingo. E para me auxiliar, eu chamo a nossa irmã Raimunda e o nosso irmão José. Término do culto. Saudação da paz. Irmãos, unidos sob a proteção de Deus, de Jesus Cristo, de o Espírito Santo e dos nossos anjos guardiãs, saudemo-nos e expressemos nossa paz com Jesus. E assim o fazendo, sigamos tranquilos, perseverantes, instruindo-nos, amando-nos, labutando, confiantes na promessa divina, orando e vigiando. Vocês tenham todos uma boa semana, um finalzinho de domingo abençoado por Deus, e que no próximo domingo nós possamos estar juntos nesta casa de oração. Paz com Jesus.